aí, galerinha batuta, beleza? Final de semana nem bem começou na sexta-feira e nós brasileiros tivemos uma monstruosidade, um crime ambiental cometido pela empresa Vale mais uma vez. Eu sou da cidade de Colatina e alguns anos atrás vocês sabem muito bem que houve um rompimento de uma barragem e o nosso Rio Doce foi contaminado com os dejetos dejetos produzidos pela mineração. Sexta-feira, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, mais uma vez uma barragem se rompeu e os números de vidas ceifadas podem passar aí de centenas. Bom, é uma notícia extremamente triste, tá? Triste, medonha, horrenda para nós brasileiros, para a população, para os familiares, para os mineiros, para todos nós, tá? E mais uma vez a corrupção está aqui, consome nosso Brasil. Um monte de político corrupto que assina alvarás, que mentem, que omitem os laudos, porque nós sabemos que essas mais de 700 barreiras que ainda existem lá em Minas Gerais da Vale estão comprometidas, não condizem com a segurança necessária. E o que fazem, o que esses políticos fazem? Vão lá, assinam esses alvarás de que está tudo beleza. E até quando mais? Até quando mais? Até quando mais? Quantas vidas mais deverão ser ceifadas para que esses políticos vagabundos, esses monstros, esses bandidos possam tomar algum tipo de ponto de final nessa história toda, tá? Que esses crimes possam ser ajuizados, tá? Nós da Pedalares não temos político de estimação, não, independente se é de direita ou se é esquerda, tá? Tá fazendo errado, tem que ser preso, tem que ser punido. O que mais nos deixa triste é ver um bando de idiota, imbecil e escroto falando porque fulano de tal ganhou, por isso que rompeu a barragem. Esse indivíduo não é brasileiro, isso é um idiota, tá entendendo? Você, seu palhaço, que fica comentando nas redes sociais essas imbecilidades, tá? E não sentem a dor dos familiares que perderam aí seus parentes, seus entes queridos, os pais, as mães, os irmãos e as irmãs. Você é um idiota. Então nós, como os brasileiros, nós temos que cobrar isso. E se já não bastasse toda essa situação que acometeu sexta-feira, ontem lá em São Paulo, um ônibus simplesmente atropelou um pelotão no acostamento. Pelo que eu estou sabendo, até então as informações é que existem aí 2 ou 3 vítimas fatais. Se vocês tiverem aí as informações mais corretas, por gentileza, nos deixem informado aqui nos comentários, tá? Agora, até quando mais a gente vai precisar enterrar os nossos amigos ciclistas sem que nada seja feito? Como vocês sabem muito bem, 15 dias atrás eu fui atropelado no acostamento também. E sequer o indivíduo parou para prestar socorro. Tá? Até quando mais nós vamos precisar que essas leis sejam cumpridas? Até quando mais nós vamos ter os nossos direitos de ir e vir com segurança? Até quando mais nós precisamos enterrar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos irmãs, as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós e os nossos avós? Porque todos estão pedalando. Até quando mais nós vamos precisar estar colhendo essas vítimas, segurando na alça de caixão? Infelizmente, as leis no Brasil precisam tomar um rumo diferente. Está tudo errado. Então nós, como ciclistas, precisamos ser essa diferença. Vamos ser essas diferenças. Daqui a 2 anos, nós vamos ter eleições novamente. Então a gente precisa muito bem se atentar a esse fato. Por que você, ciclista, não assume também essas rédeas políticas? Infelizmente, a nossa omissão, às vezes, que está dando essa porta de abertura para que um monte de safado, um monte de idiota voltem ao cargo público como político, fazendo essa sacanagem toda, tá? Então nós precisamos tomar as rédeas das situações, porque não dá mais. O Brasil chegou a um ponto que ele precisa de um ponto final e começar do novo. Ano passado houve eleições. E
o mais impressionante é que a quantidade de deputado estadual e federal que não abriu o bico, que antes das eleições os bichos parecem pavões, né? Suas penas reluzentes, enfeitadas, falando isso, falando aquilo outro, e agora? Contra uma empresa da Vale, tá? Que compra todo mundo, assina o cheque, compra todo mundo, um monte de político safado que recebe o cheque no final do mês para ficar de boquinha calada, tá? Então cadê esses políticos ordinários? Cadê você? Tá? Que antes das eleições estava de bico aberto aí, esbravejando e falando. Então nós precisamos cobrar, vamos cobrar, porque político não é profissão. O político não é profissão. Político sequer é funcionário público, concursado, que nem concurso fez. Político é funcionário público, nós é que pagamos o salário deles. Então eles têm que nos respeitar, têm que fazer aquilo que o povo quer. Entendeu, político? Você não fica batendo no peito aí que você está entregando obra XYZ, não. O que você está fazendo, você não está fazendo nada mais do que deveria ser feito. E fazer o certo, fazer o correto. Tá? Porque você não é melhor do que ninguém. Eu gostaria que vocês compartilhassem esses vídeos aí. Isso é ódio, é raiva que nós temos dessa corja. Tá? E se nós precisarmos assumir o cargo de político daqui a 2 anos, nós vamos assumir. Porque do jeito que está não tem condições. Tem cada imbecil, tem cada idiota, tem cada analfabeto povoando os cargos públicos nas prefeituras que dá até medo. Então vamos ser nós essa diferença. Gente, eu quero pedir desculpas a vocês se eu fui um pouco invasivo, mas é a raiva que nos move, é o amor que nós temos pelo nosso país, pelo nosso esporte que nos faz ser tão sagaz nesse tipo de comentário, tá certo? Eu não poderia deixar aqui nós da Pedalares não poderíamos deixar o nosso pesar, o nosso triste pesar aos familiares das pessoas que foram vitimadas em Brumadinho e aos nossos irmãos ciclistas em São Paulo. Nós temos aqui as nossas eternas condolências, tá certo? Eu gostaria imensamente de deixar aqui o nosso abraço afetivo, porque quem já segurou na alça de um caixão, de um familiar ou de um amigo, sabe do que eu estou falando. Aquele grande abraço, gente. Fiquem com Deus.